Olá, pessoal! Estamos aqui na AD Conexis, segunda-feira de Arquitetura e Bem-Estar, e hoje vamos iniciar um bate-papo. Eu me chamo Catarina Loder, sou arquiteta e uma das organizadoras do evento. Hoje tenho a honra e o prazer de receber aqui dois grandes parceiros do meu escritório de arquitetura, que é o Thiago Triarca. Muito obrigada pela presença. Telmo Brandalize, da Aluba Esquadrias. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui e para a gente começar esse bate-papo que vai acontecer muito interessante sobre as paisagens do morar. Muito bem, como é que pode ser eu? Então, vamos lá, então. Meu nome é Thiago Triarca, sou fotógrafo, né? Já atuo com fotografia há mais de 15 anos. Me formei em comunicação social na Universidade Católica de Pelotas. Desde lá já com a paixão, né, pela fotografia, e hoje mais forte dentro da arquitetura, da fotos decorativas, fotos publicitárias, trabalho em várias áreas, na verdade, da fotografia, né? Isso aí. Meu nome é Telmo Brandalize, sou CEO da Aluba Esquadrias de Caxias do Sul e agora atuando fortemente na cidade de Pelotas também, esquadrias de alumínio e de PVC. E estou muito feliz, muito contente de estar fazendo parte desse evento. Sim, muito obrigada. E hoje nós vamos falar desse assunto paisagens do morar. O que seria esse assunto para a gente entender por que nós estamos com dois convidados e qual é a relação que a gente tem entre eles, né? O Thiago Triarca como fotógrafo, que leva todo esse sentimento pelas suas fotografias que ficam lá fixadas nas paredes. E o Telmo, né, pelas esquadrias que se tornam grandes paisagens que mudam conforme o dia, conforme o tempo e trazem também essas sensações do dia a dia. Então nós vamos começar com um bate-papo aqui com o Telmo, para que vocês consigam conhecer ele um pouquinho mais, o Telmo, e também conhecer um pouquinho mais da Alubra. Eu tenho, primeiramente, né, muito orgulho de ter a Alubra em várias obras minhas, inclusive na minha casa. A porta de entrada da minha casa é da Alubra, que foi onde guiou praticamente todos os revestimentos da minha casa amadeirados foram através da porta. Então ela serviu como um guia e é a alma da nossa casa, porque a porta de entrada é a alma da casa, né? Tenho muito orgulho e muito tranquilidade de ter uma qualidade dessas na minha casa e tenho a vantagem de poder oferecer aos meus clientes. A gente leva para todos os clientes e ter em casa isso gera um conforto, né? Uma tranquilidade. Então, quem é o Telmo e qual o teu verdadeiro papel na Alubra? Nos conta um pouquinho. Enfim, primeiro quero agradecer muito o que você falou, fico muito lisonjeado, com certeza, a empresa inteira, né? A gente fica muito feliz quando ouve isso do cliente. A satisfação maior nossa é quando o cliente, claro que a gente gosta do dinheiro, a gente trabalha e todo mundo trabalha no dia a dia pelo dinheiro, enfim, né? Mas quando a gente ouve de um cliente que se torna um amigo e nos dá esse feedback, eu tenho orgulho de trabalhar com nós, essa é a nossa satisfação, assim, a gente fica muito feliz, muito agradecido, né? Como eu me apresentei antes, eu sou Telmo Brandalize, CEO da Alubra, né? Começamos a Alubra fazem 19 anos, 18 para 19 anos, agora em março vai fazer 19 anos, lá na cidade de Caxias do Sul. Começamos meu pai e eu, meu pai já partiu, e eu que toco hoje, né? Lá no começo pequenininho, fazendo tudo, comprando, vendendo, cruzando, cabeceando, fazendo gol, comemorando, e hoje uma estrutura um pouco maior, então eu já estou nessa função de diretor da empresa, né, que não deixa também de ter que fazer tudo na empresa, o diretor faz mais do que os outros, né? E essa é a minha função, realizar sonhos para as outras pessoas, né? Entregar sonhos que as pessoas tanto desejam, que é o lar, e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com relação a isso também, né? Com certeza. E a Alubra, o que ela tem para oferecer para os clientes? Assim, quais são os produtos que tu tens a oferecer quando a gente fala de Alubra? A gente trabalha com toda a parte de esquadrias, tanto de alumínio como de PVC, fachadas em vidro, gradil, peitoril de sacada, né?
toda essa parte que envolve esquadria e vidro, a gente está sempre buscando produtos diferentes, tentando inovar, saindo do status quo, saindo do comum, né, para trazer essa inovação e essa novidade que o consumidor, o cliente nosso sempre gosta de ter, né? Sim. Eu digo que vocês saíram um pouco da zona de conforto de vocês e estão se expandindo para outras cidades. A Lubra é totalmente gaúcha, né? E vocês estão chegando em outras cidades, como é o caso aqui de Pelotas, que a gente já está consolidando, indo para o Uruguai com vocês, já estamos levando clientes, né, somente do meu escritório, falando do meu escritório, já estamos indo para fora do Brasil também, mas eu queria que tu nos falasse um pouquinho desse crescimento de vocês, chegando nas outras cidades, então saindo um pouquinho ali daquela zona de vocês e chegando nos outros locais, quais são esses desafios que vocês encontram nessa jornada? Sabe que quando as pessoas comentam isso, e todo mundo tem uma história, mas a minha talvez seja um pouco diferente, né? Porque eu comecei de fora da cidade, da minha cidade. Eu comecei porque eu morava em Santa Maria, que hoje é um grande centro que a gente atua muito forte na cidade. Quando eu fui militar, eu morava em Santa Maria. E a minha família, enfim, a empresa, tudo em Caxias do Sul, a gente montou lá. Então eu comecei em Santa Maria, vendia mais do que Caxias. Inclusive até hoje, a gente tem muito mais clientes fora de Caxias, que é a nossa zona de conforto, né, do que propriamente na nossa cidade. Sim, né? Tu já está desde o início acostumado com esse... Já estou acostumado com isso. Então no começo eu já fui obrigado a quebrar barreiras de distâncias, de pessoal para trabalhar. Que é um grande desafio, né? É um grande desafio. E claro, você vem para Pelotas, é uma estrutura totalmente diferente. Querendo ou não, a gente é gaúcho, igual, pensa parecido, mas a cultura de uma cidade para outra muda bastante. A estrutura é totalmente diferente. Os gostos, os projetos são diferentes, entendeu? O arquiteto, uns viajam mais, tem mais conhecimento, outros... Então, é um desafio sempre importante, né? Mas como eu falei... Graças a Deus, hoje eu agradeço, no começo não gostava de ter que fazer dessa forma, porque eu dizia, minha cidade aqui, Caxias do Sul, tem tudo para crescer, uma época que tinha o boom na economia, sabe? Mas a empresa pequena, crescendo, e eu tinha uma rede de contatos muito forte na época do Exército, e eles constroem muito, fazem condomínios, né? Então, sim, principalmente onde tem bastante quartéis, que é o caso de Santa Maria, a segunda maior guarnição do Brasil, então tem muito militar, né? Então lá constroem muito condomínios, prédios que são os próprios militares. Então eu entrei nessa e comecei, como se diz, de fora para dentro. Esse desafio eu já quebrei logo de cara, lá no começo, né? Não, é um grande desafio. E aqui em Pelotas eu posso te dizer com certeza que tu tens uma equipe já formada, assim como tu deve ter em outras cidades, que eu já te falei em outras oportunidades, que nós temos uma grande tranquilidade de ter vocês na nossa obra, porque tem um acompanhamento desde a fundação. A gente começou uma obra, a equipe, a Lubra já está lá, a Carmen já está lá fazendo a medição, fazendo a conversa com os clientes. Não, nem é o momento, vamos dizer, de medir totalmente, mas já deixar as esperas, já tirar a dúvida do empreiteiro, que eles têm muitas dúvidas, e principalmente dar a segurança para o cliente. Que isso é essencial para o cliente se sentir seguro de que vocês estão ali desde o início e que vão ficar até o pós-venda. Isso é um grande diferencial e a gente já sente que vocês têm aqui em Pelotas, mesmo chegando há pouco tempo. Então, sim, tem tudo para ficar. A gente sabe que eu sempre observei isso é muito importante, né? E a primeira coisa lá atrás, voltando um pouquinho, né, que comentei antes, quando você está num lugar diferente, a primeira coisa, as pessoas querem sentir segurança, né? Mas você vai fazer minha esquadria lá no outro lado e se eu precisar de alguém aqui na instalação vai e tudo? Ter. Então lá no começo eu pensei exatamente nisso. Não, a gente não está expandindo para tudo que é lado, assim, vou ser um freelancer, mas aonde a gente entra, a gente já cria uma estrutura antes, que foi o caso de Santa Maria. Então, tem uma equipe lá que trabalha, são 5, 6 pessoas que trabalham só na cidade. Sim. Caxias tem uma equipe, Porto Alegre também. Entendeu? Aqui a gente formou essa equipe muito boa, uma rede de contatos muito boa. Que é fundamental para que tudo saia perfeito, Com né? certeza, isso é fundamental mesmo, né? O que eu queria também te dizer, assim, é que o que a gente sente, né, como arquiteta, é essa evolução que aconteceu, que caíram as paredes e vieram, né, as grandes esquadrias. E a esquadria agora tem um papel muito diferente. Ela não é mais só a porta e a janela tradicional.
ela faz parte do design. Muitas vezes a gente inicia um projeto de uma sala pensando já qual o tamanho que vai ser a esquadria e depois disso a gente pensa no mobiliário. Então a gente tem a esquadria hoje como um meio construtivo, né? Então ela não é mais simplesmente o que era antigamente. E eu queria que tu nos dissesse o que vocês sentiram nessa evolução toda e já nos contar um pouquinho dos materiais, o que vocês têm para oferecer. Hoje em dia não tem mais só a cor prateada, branca, não, tem muitas opções, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouquinho dessa evolução e dos materiais. Claro, assim, Catarina, como é que se diz? Não é rasgar ou falar que a gente fez isso acontecer, mas eu participei muito, no meu canto, no meu espaço, eu participei dessa evolução, dessa transição que está acontecendo, e porque eu sou uma pessoa que busca muita coisa nova, busca produto novo. Eu estou sempre viajando, eu vou sempre para feiras internacionais, então isso a gente consegue, antes mesmo desses produtos já estarem aqui no Brasil, eu já conhecia há muito tempo e sabia que iam chegar aqui, né? Aí muitas vezes a gente um dos pensamentos que eu tenho, e eu brinco lá na empresa, né, que às vezes a gente está numa dificuldade de fazer um grande vão, né? Os desafios que os arquitetos inventam. Né? E daí o pessoal diz, pô, mas não sei se dá para fazer isso aí. Eu sempre digo, meu amigo, vamos comigo para Dubai, tu nunca mais vai dizer que não dá pra fazer nada. Tu nunca mais vai dizer assim, quando tu colocar essas inspirações é maravilhoso, porque exato. Isso traz um diferencial para a Lubra. Exato. Desse conhecimento, dessa vontade de ser mais do que o simplesmente ser, entende? Então é essa a ideia. Eu acho que esse diferencial de vocês é muito importante. Claro, pô, você vai lá, aí você vai lá no shopping Dubai, lá no Dubai Mall. Você vê uma chapa de vidro que ela tem 30 metros de comprimento por 12, 15 metros de altura, que tem um aquário gigante, assim. Aí fica procurando onde é que estão as emendas desses vidros. Não tem emenda, é um vidro inteiro, cara. Aí você fica pensando, pô, e lá no Brasil, por que tanta dificuldade, né? Então vamos levar isso para lá e fazer a coisa acontecer, né? Então, eu acho que esse trabalhinho de formiguinha de cada um, principalmente quem está na frente, quem está buscando, né? Em todos os ramos, né? Você busca e traz o conhecimento e vai plantando, né? Devagarinho até que o mercado absorve. Então, isso é muito importante. Isso é o que a gente não sentia, a gente não levou esse choque. A gente já sabia que ia acontecer e muitas coisas que ainda vão acontecer, né, no meu ramo, que eu sei que já estão acontecendo lá fora. Sim, eu tenho certeza, vocês já estão se preparando para isso. Porque eu sei que já vai acontecer daqui a pouco aqui, né? Que bom. Não, isso é ótimo, essa ousadia, né? E pra gente encerrar essa primeira parte do bate-papo, eu queria que tu contasse para nós a relação com os arquitetos, com os especificadores. Como é que acontece isso de vocês terem essa relação e de mostrar o produto de vocês para que sejam inseridos nos projetos? Eu acho que se eu contar aqui, eu vou estragar tudo que tu falou antes aqui, que me elogiou um monte, né? Mas enfim, o nosso trabalho é esse, a gente tenta fazer um trabalho junto com os arquitetos para estreitar essa relação, né? Para levar esses produtos novos, para levar o que a gente tem de diferente, para levar o que a gente sente do mercado, né? E às vezes a gente está sempre preparando também a nossa equipe comercial para isso, né? Às vezes a gente fica instigando o cliente, o arquiteto, né? Porque seria muito cômodo e o que a maioria eu vejo que a maioria das empresas fazem é chegar e dizer assim, pô, o arquiteto descreveu, ou o cliente final, não, eu quero um vidro assim, tá, dá para fazer. Não, dá para fazer mais. Dá para fazer. Não, dá para fazer pelo mais barato e assim, não, mas eu acho que não é assim, você tem que colocar o que você tem de conhecimento, pô, daqui a pouco você vai acender uma luz que o especificador não tinha, né? Às vezes não é o preço, às vezes é o produto. A gente já foi essa época que o preço era mais importante, né? Aliás, eu acho que nunca teve isso, né? Claro que não vamos ser hipócritas, é muito importante, né? Cada um tem um orçamento, né? Mas dentro de cada orçamento você consegue colocar um produto... Consegue ser criativo, consegue ter essa ousadia e ser diferente, ser um diferencial do outro projeto, do vizinho. Com certeza, né? Isso mesmo. Com certeza. Exatamente. Vai valorizar tudo. Então tá, vamos para o nosso próximo participante aqui. Muito obrigada até aqui, daqui a pouco voltamos a conversar. Thiago Triarca, que me acompanha há muitos anos. Me acompanha desde a minha formatura. Uns 10 anos? 13 anos atrás. Desde 2010. Vamos revelar a idade aqui.
desde 2010, Verdade, onde verdade. nós participamos do primeiro desafio. É verdade. A formatura ia acontecer com um noivado surpresa, que eu não sabia, o Thiago já Exato. sabia. E a gente foi correndo, né, Thiago? Tu foi correndo da colação Exato. pra festa, pra fazer as fotos e colocar no telão. Exatamente. Tipo assim, a Catarina no primeiro contato com nós, que a gente teve, assim, ela já veio com essa questão do desafio, né? E me move muito isso do desafio. Eu sou movido a desafio, eu gosto muito disso. E uma coisa que eu tenho pra mim, assim, a gente não faz nada sozinho, acho que a gente faz com os outros. Então, no momento que ela me lançou o desafio, tipo, eu quero uma coisa diferente, ela só me disse isso. E eu digo, o que eu vou trazer de diferente, assim, né, dentro da fotografia, que era uma coisa que, tipo, ali a cobertura, né, fazer fotos jornalísticas, fazer fotos espontâneas, fazer fotos pousadas, é isso, ok. Do evento, basicamente era o que todo mundo fazia. Daí eu digo assim, fiquei pensando um pouco, disse assim, vou fazer uma coisa que eu não sabia nem se eu tinha o domínio para fazer, se eu tinha tempo hábil, que foi o quê? Eu fui para a colação dela, que eu nem poderia, na verdade, porque existe uma produtora, mas eu fui como primo, passei como primo, sentadinho, né, do lado dos meus pais para tirar as fotos. E fiz as fotos da colação e fui correndo para a recepção, onde eu montei a entrada deles com um slideshow com as fotos que tinham acontecido, do evento que tinha acontecido há uma meia hora atrás. Então, muitas pessoas que não participaram daquele momento solene que era a colação, puderam ver a colação ali na entrada, junto com a entrada deles. Então ali já foi uma coisa, e teus amigos depois. Sim. E a coisa foi aí depois foi para todos os amigos. Só foi agregando, porque né, os colegas, e é isso que eu digo, tipo, então a importância, né? É um desafio, né? Um desafio então, tipo, tu te colocar, né, à disposição para fazer algo diferente. Foi muito legal. Foi então a partir daí que a gente começou a nossa relação, do Thiago acompanhar todos os eventos familiares, e a partir disso nós também eu te apresentei para a revista Toda Casa, que hoje tu participa. Então eu me sinto um pouquinho madrinha aí nessa história de tu chegar. Thiago, então o que tu tá achando primeiramente de participar da Deconexis? Que nós estamos aqui na Deconexis e o Thiago está como um expositor, a Lubra, nosso patrocinador oficial. Nos conta o que tu tá achando desse espaço, começou ontem, né? Sim. Dessa evolução que a gente teve desde o ano passado também. Conta aí dessa participação um pouquinho. Olha, eu acho que é super produtivo, assim, essa coisa da gente se conectar, eu acho, com as pessoas. Eu acho que isso é a base, assim, e eu tenho muito pra mim, assim, isso de estar sempre colocando à disposição, né? E a gente conhecer pessoas novas, eu acho que isso, e vem fomentando, vem trazendo ideias novas, conhecer pessoas com novos produtos, novos olhares, e tu tá ali, mas tá aberto, né? Tá aberto não para receber e para doar, né? Então eu acho que a feira, tu tá nesse espírito, isso é fundamental, assim, vai te conexão trazer com outras pessoas que vai dar frutos, com certeza. Com certeza. Queria saber quem é o Thiago, vamos começar lá do início, né? Qual a tua relação com a fotografia, como que tudo começou? Nos conta um pouquinho mais para que te conheçam. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? Mas um resuminho, A bagagem é longa, assim como o Telmo, assim, falou, eu vou fazer um gancho, assim, que eu não me lembrava de algumas coisas, eu vou trazer. Eu não sou natural de Pelotas, eu sou natural da fronteira, eu sou natural de Quaraí, fronteira com o Uruguai lá. E a fotografia lá, meu tio, que era do exército também, foi um pioneiro na fotografia. Não existia fotografia em Quaraí, esse meu tio que já é falecido, que era conhecido como Triacão, ele botou a Triaca Fotos, que na verdade o correto do meu sobrenome, a origem dele é Triaca, né? Mas meu pai foi registrado Triarca e alguns irmãos também, então eu adotei, não quis mudar e deixei o Triarca, eu achava que tinha uma sonoridade melhor. E inclusive eu trouxe aqui a câmera que meu pai trabalhava com que meu pai, a origem do meu pai é da Serra, mas foi para lá também com esse meu tio e começou a trabalhar com fotografia, né? E meu primeiro contato com a fotografia lá, né, de criança, foi com essa câmera que era do meu pai, né? Eu trouxe um pouco aqui da história. Uma história, né? Exatamente. Então, assim, a fotografia já vem essa coisa da família, com esse meu tio, e por isso que eu quis trazer o meu sobrenome, porque eu acho que, assim, essa coisa de trazer a identidade, sobrenome, tipo assim, de uma forma de passar um respaldo, de passar uma seriedade, assim, passar uma credibilidade, que eu sempre tive muito aquela coisa do fio do bigode também, algumas coisas do interior a gente traz, assim, essa coisa da palavra, né? E eu sempre fui muito isso. Eu acho que isso hoje, eu colho os frutos disso.
Dessa relação que tu foi criando, né? Que eu coloco com o cliente, né? Então eu vim para Pelotas, fiz minha faculdade de comunicação. Até então, ainda não pensava na fotografia. Foi, tipo assim, me desconectei. Teve esse momento lá de infância, por relação do meu pai, que é professor, mas não tinha... Que trabalhou com esse meu tio, que era do exército, fazia aquelas fotos pro quartel, né? Várias, aquele volume e tal. Aquela coisa do retratista, né? E eu me considero retratista também. E, então, daí eu vim para Pelotas, comecei a fazer um curso de comunicação social na Universidade Católica, e ali eu comecei a descobrir. Mas, hoje, eu faço alguma alusão à fotografia de uma passagem minha, que não foi curta, foi mais de 5 anos, onde eu não falo para poucas pessoas sabem dessa minha história, mas eu, na minha adolescência, aí, dos 15 aos 16 anos, eu trabalhei com um deficiente visual, um rapaz que era cego. Eu acompanhei ele na faculdade, ele queria até que eu fizesse direito, ele se formou em direito, o José Antônio Guedes, ele foi presidente da Escola Luiz Braille, que é uma escola para deficientes visuais em Pelotas, e eu, por mais de 5 anos, eu fui o guia dele, eu fui os olhos dele. Então, esse exercício, hoje eu me dou conta da gente olhar para as coisas, de ver, ser os olhos dele, e verbalizar tudo que eu via, me fez, eu acho que me mudou meu olhar, a forma desafio, de enxergar, né, as coisas, porque a gente enxerga, a gente vê e a gente tem aquilo pra gente. Agora, tu querer passar aquilo pra uma pessoa que não enxerga, com detalhes, sabe? Com o sentimento que a gente tá justamente ali, isso, né? Através do teu olhar, passar um sentimento, contar uma história, passar para a pessoa aquilo que está ao redor dela, onde ela não está vendo. Então, acho que aí começa, sem eu perceber, já a ter uma sensibilidade a mais na fotografia. E na faculdade, eu trabalhei em todas as áreas dentro da comunicação, trabalhei em atendimento, trabalhei na área de criação dentro da faculdade, que, claro, não só pela disciplina, mas eu tive agência, eu trabalhei em vários setores. E a fotografia foi cada vez mais me apaixonando. Fui monitor do laboratório de fotografia. Na época que eu fiz faculdade, eu vou também me entregar, a gente ainda estava no analógico, então assim, eu usava o processo do filme, a câmera analógica, que hoje o processo é diferente, hoje a tecnologia nos trouxe muita facilidade, mas eu acho que essa questão do analógico me dá também um respaldo maior na fotografia, sabe? Porque não adianta a fotografia, o que nada mais é. Eu trouxe isso desde a época, até com minha logo antiga aqui, que era Triarca Foto com PH, porque fotografia nada mais é do que tu escrever com a luz, né? Então é um prefixo grego, então a origem da palavra fotografia é escrever com a luz. Então é isso que eu faço, eu escrevo com a luz, eu conto histórias, né? Perfeito. E a fotografia para mim é isso aí. E essa sensação que tu tá dizendo do trazer, do analógico, é a mesma sensação que eu tenho de quando eu entrei na faculdade, que a gente fazia projetos à mão. Também me entregando aí. Mas na verdade é isso, até o 3º, 4º semestre a gente não tinha a questão do computador, não tinha a questão do AutoCAD, do SketchUp. E hoje em dia, para fazer qualquer coisa, eu ainda faço à mão. Eu tenho aquela sensação de que eu tenho que fazer. Então são raízes, são origens que ficam daquilo que a gente aprendeu, que só valorizam, e a gente sabe o quanto, né, faz diferença com tudo certeza. Isso. Bom, então vamos lá. Thiago, eu queria que tu contasse para o pessoal, assim como o Telmo contou dos produtos que ele tem, quais são os serviços que tu ofereces hoje? Tá. Então, vou seguir lá falando ali da questão da faculdade ali. Eu tinha para mim, assim, quando eu me formei, tá? Hoje, quando eu me formei, a gente não tinha essa coisa das redes sociais, né? O Orkut estava acontecendo naquela época, então assim, essa coisa da imagem, assim, não era tão forte como hoje. Então assim, a foto publicitária, que era o que eu almejava dentro do nosso mercado, era mais dentro do meio impresso. Era uma publicidade de um outdoor, era uma publicidade em um jornal local, regional, então assim, não existia uma demanda tão grande. Então eu acabei indo para o evento, né? Inclusive fiz a formatura. Então assim, foi onde eu também me apaixonei por essa coisa de me relacionar com as pessoas. Meus clientes acabaram virando meus amigos e eu sempre deixei essa porta aberta. Ou seja, os meus clientes lá da formatura acabaram se tornando meus clientes do lado profissional, e isso acabou com que, por exemplo, a Catarina, que se formou em arquitetura, me trouxe para fazer foto de arquitetura. Meu cliente lá da medicina perguntou se eu poderia fazer uma foto dentro do bloco cirúrgico para ele. E eu fiz uma foto dentro desse nicho. Foi expandindo. Então, eu fui expandindo, porque aquele meu cliente
se eu poderia fazer uma foto infantil. Eu trouxe até um portfólio aqui com alguns trabalhos, né, na época, meus, né, então, tipo assim, casamento, que um cliente me lançou o desafio na época, era muita moda da questão, e eu nem sabia, né, do trash the dress, sim. que é nada mais do que destruir o vestido. Aí, não, vamos fazer, tipo, eu não sabia, eu usava o nome, né, que foi numa chuva e tal. Ó, aqui vocês conhecem? Essa sou eu. Fiz o casamento da Catarina, né, trouxe um pouco de trabalho. A da Catarina também, o outro desafio, tipo, ela era só pra fazer as fotos do casamento. A gente foi pro centro ali de Pelotas e acabamos... Sempre tem um a mais. E acabamos fazendo umas fotos, né, na rua. Eu trouxe 15 anos, né, trouxe um pouco de trabalho, também faço, não é meu forte, mas é aquela coisa, vem o trabalho, a gente abraça, né. Eu sei que também a formatura foi meu começo, né. Formatura, e esses meus clientes eu acabei sendo, na verdade, o fotógrafo da família, porque muitos deles me chamaram para começar a fazer fotos das coisas importantes, que nada mais é assim, a pessoa pensa no fotógrafo para registrar esses momentos importantes, seu aniversário, sua gestação, né, fotos de gestante. Então, muitos desses meus clientes, né, daí a gente já vem para essa área comercial, né, fotos de grande, que foram também clientes de outros momentos, que foram me lançando desafio, até chegar nessa coisa da arquitetura, que foi a foto publicitárias também, foto de gastronomia, né, trouxe um pouco. A Catarina, né, me trouxe esse desafio da foto de arquitetura, e foi uma coisa apaixonante, porque eu lá, na época da faculdade, sempre tive também uma paixão por arquitetura, além da foto publicitária, né. E assim, uma coisa que eu comecei a mudar nesse tempo, assim, a gente vai aprendendo muito a pegar essas coisas, os desafios. Antes eu tinha uma ideia que eu tinha que olhar pro cara que faz, né, pro colega lá que faz, eu escutava muito, na época da publicidade, eu estava, o que eu deveria fazer? Daí eu inverti, eu comecei a escutar o meu cliente final, quem é que tá me pagando? Então eu comecei a perguntar para elas, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? O que podemos fazer? Vamos fazer juntos. E foi aí que surgiu a parceria com a Toda Casa, porque fazendo as fotos, a Catarina participava na época, antes disso, mas ela já participava do caderno, te lembra? O caderno Diário Popular. E daí e ela foi me indicando para outros, eu fui fazendo. Mas eu comecei a escutar, tipo assim, tá legal esse produto, tá funcionando, tá? Porque eu me preocupava também, tipo, lá na Pão, não só entregar, eu receber pelo meu serviço, né? Não vou ser hipócrita, tipo, todo mundo quer receber, mas eu queria que ela tivesse resultado, porque o resultado dela seria meu resultado também. Porque a satisfação dela faria com que ela me indicasse para mais pessoas. Isso, né, é uma coisa que é uma crescente, mas é uma crescente mais sólida. Sempre acreditei nisso, e desse formato, Thiago, hoje em dia dá pra dizer que tu é o arquiteto dos fotógrafos de Pelotas, né? Falei errado. O fotógrafo dos arquitetos de Pelotas. Exatamente. Porque, assim, na verdade, hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer arquiteto que vai registrar, lembra Triarca. Então, eu tenho um pezinho nessa história minha madrinha. Que realmente tu tem essa relação tranquila, saudável, a gente tem tudo isso que leva um ótimo trabalho, e tu tá aí, né, na revista certeza. Toda a tipo Casa. Assim, eu não tinha dimensão, né, disso até pouco tempo, com tudo que eu passei, né, que a gente vai falar também, mas desse acolhimento, desse carinho das arquitetas, de ser o queridinho das arquitetas. Já me falaram, então, o queridinho das arquitetas. Então a gente vai falar agora um pouquinho desse teu lado pessoal também, que o Thiago teve um grande desafio no ano passado. Exatamente. E os arquitetos, assim como acolhem ele no lado profissional, te acolheram no lado pessoal, e teve bastante resultado, né, Thiago? Nos conta aí um pouquinho desse desafio que tu passou, pessoal. Eu acho que tem que aproveitar, né, que estamos no Novembro Azul, então, né, eu tive E também, olha só, que coisa incrível, né? Olha bem, essa questão minha de saúde, também devo à fotografia. Eu vou começar do início da história, porque assim, eu fui procurar o urologista que fez a minha cirurgia, que é filho do meu professor de fotografia, que é o Saulo Recuero, filho do Recuero, meu professor de fotografia na Católica, para o trabalho. Só que conversando com ele, veio essa questão, Thiago, eu perguntando, porque eu gosto de escutar o lado do... Não quero só falar do meu trabalho, eu quero te escutar, eu acho que é importante essa coisa de escutar.
Daí ele me falando do lado dele, eu comecei a entender um pouco mais, porque a gente, como homem, a gente tem essa, né, alguns preconceitos, eu mexi com ele, né, eu digo, se eu tiver que fazer o exame de toque, eu vou fazer contigo então, né, sabe, tem um cara assim, boa pinta, e ele deu risada, não, mas Thiago, tu já fez o PSA? E eu digo assim, não fiz, eu não sinto nada, pra que eu vou fazer PSA? Não, mas é que assim, é interessante que a partir dos 40 anos se faz PSA, é importante. Tu nunca pensou em fazer? Não pensei tudo. Daí ele me questionou a questão de ter ou não pessoas com câncer na família. Eu, sim, então, tipo, é mais importante que tu faça. E eu jamais teria feito se ele não tivesse feito o alerta para me fazer, porque eu não tinha sintoma nenhum. Para mim estava no meu auge, assim, sabe, de saúde. Então foi aí que tudo começou, fazendo um PSA com ele, de fazer o trabalho. Surgiu uma alteração no meu PSA, e ele, como bom profissional, pediu uma investigação mais profunda. A gente foi indo até eu fazer a biópsia. Eu não teria feito a biópsia se não fosse por insistência dele, e na biópsia eu descobri que eu estava com câncer de próstata, com Gleason 8, ou seja, um câncer agressivo, aonde eu deveria fazer uma cirurgia, e ele me sugeriu a cirurgia robótica. Eu, por conhecer já, ter entrado dentro do bloco cirúrgico, já conhecia a laparoscópia, que é uma cirurgia por vídeo, não conhecia a robótica, porque não temos em Pelotas. Daí ele me colocou a situação, olha, não sei tuas condições financeiras, mas eu gostaria de que tu fizesse. Eu disse, não vou, pensei na hora, me assustei com o valor, né, e dividi isso com a família e tal, não, vamos fazer com a Catarina. E daí eu disse, olha, eu acho fazer uma campanha, quem sabe, mas eu não quero fazer uma vaquinha, eu quero reverter isso em trabalho. E foi que tomou uma proporção gigantesca. Eu lembro que eu parei na estrada do Laranjal, fiz um vídeo, postei nos grupos de arquitetura dizendo o que estava acontecendo, e a partir dali a coisa fluiu, fizemos uma vaquinha, o Thiago em seguida conseguiu o valor. Exatamente, consegui, foi assim, isso aí em questão assim, de um mês e meio. Foi incrível, porque eu não imaginava esse carinho todo. O pessoal do Grupo Soma também fez uma rifa. Muitos clientes me chamaram e eu vendi o meu trabalho, que era essa proposta. Aí veio também a questão dos quadros também. Eu digo, porque era a minha ideia inicial de levantar esse valor vendendo imagens para decoração de quadros, que eu já tinha também lançado isso, porque essa coisa de perceber, né? Porque eu fazia as fotos de arquitetura e via esse movimento dos arquitetos pegando coisas de fornecedores para decorar. Eu digo, não, parei, mas eu posso fazer imagens. As paisagens chegaram na casa das pessoas, então, muito tudo, mais depois dessa. Então, tipo, exatamente. Então, tudo a gente foi trazendo, né? E essa coisa também é pegar pro lado positivo, né? Tu vê que de um problema que podia ter me afetado, assim, foi uma coisa que eu passei esse período aí até a cirurgia, que foi um período curto, trabalhando incessantemente. E assim, até, tipo, eu fiz a cirurgia no sábado, até sexta-feira, ao invés de pegar o ônibus para ir para Porto Alegre fazer a cirurgia, eu tava com trabalho, fazendo assim, então, ou seja... Aumentou muito o teu trabalho a partir daquele momento, foi uma loucura. Assim, tipo, isso é bom porque a cabeça não exatamente, para, né? Minha cabeça, assim, ficou nem pensou. Focada, e eu ali super, porque assim, o trabalho me move, né? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso eu digo também para as pessoas, assim, não tem trabalho, tipo, tem que fazer de coração, tá? Tem que ser apaixonado por aquilo que tu faz, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Me move, né? Eu costumo dizer que assim, esse barulhinho é batido no meu coração, né? Isso aqui me move, então... muito obrigada por ter aberto, né? Também, assim como o Thelmo, falar um pouquinho para nós. Então, já conhecendo um pouquinho de cada um, conhecendo um pouquinho do trabalho de cada um, eu vou fazer uma rapidinha aqui, bate e volta com vocês, respostinhas curtas, pra gente poder finalizar. Thelmo. Agora sim. Não, pra gente fazer um bate e volta. Thelmo, o que te inspira? Viajar. Eu acho que não só a mim, né? Isso eu acho que para todo mundo, né? Quem Com pode, certeza. Qualquer viagem que você faça, assim, né? Viagem de viajar para outro país, mas sair do teu mundo. Para te inspirar. Me inspira muito isso. Como as pessoas descreveriam o que o Thelmo faz para viver? Olha, tentando resumir em poucas palavras, eu me considero uma pessoa bem resiliente, sabe? Bem persistente naquilo que eu busco. Perfeito. E com certeza muita gente, você também, os empresários, no dia a dia a gente tem que ser, né? Porque senão a gente não sobrevive, né? Sim. Passamos uma pandemia em pleno trabalho. Qual foi o teu maior desafio e ensinamento?
o desafio foi eu conseguir manter o meu negócio saudável, né? E a saúde e o negócio saudável. Eu acho que foi o maior desafio, assim, não tem nem o que colocar que bom, contra isso. E que bom que deu bom, tudo certo, que bom. né? E como o meu maior ensinamento é que também a gente tem que levar com leveza, né? Leveza as coisas, levar que tudo se resolve, tudo se encaixa no momento certo. Deus tá aí, acreditar em Deus que a gente vai longe, com certeza, né? Quando tu te sente sobrecarregado ou sem foco, o que tu costumas fazer? Tira o pé do acelerador, né? Eu fazer qualquer coisa, né? Tem o meu cantinho lá que eu gosto de passar, como diz assim, sozinho lá, né? Junto na casa da minha mãe, ou fazer alguma coisa, assim. No meu canto, tirar o pé, eu acho que é a melhor coisa a se fazer, né? Quando a gente desacelerar. Tá assim. Isso. O que tu colocaria em um outdoor? Um pensamento para compartilhar? Pensamento, pô, isso é bem interessante. Tem uma frase, até me alongar um pouquinho nessa frase, porque lá na primeira série, eu não sei se vocês, acho que todo mundo passou por isso, a gente, na minha escola, você vendia aquelas rifinhas e ganhava uns quadrinhos, ganhava umas lembrancinhas. Eu me lembro que até nunca mais esqueci, que eu ganhei um quadrinho, vendi uma rifinha e guardei, eu morava numa casa de madeira e grudei aquele quadrinho do lado, e aquela frase eu nunca mais esqueci ela, que era uma frase que dizia assim, ó: nunca desista, persista, faça de si mesmo a sua própria luz e vencerá na busca dos seus ideais. Olha só. Nunca mais esqueci essa frase, que eu vou falar assim talvez de 37 anos, 38 anos atrás. Que lindo, é isso aí. E é verdade. É verdade. Coisa boa, muito obrigada. Tiago, por que tu és apaixonado pelo que tu faz? Por que eu sou apaixonado? Porque eu amo o que eu faço. Assim, a fotografia, além de me proporcionar conhecer pessoas que me encanta, me proporcionar, me conectar, contar histórias, isso é apaixonante para mim, assim. Acho que a fotografia, assim, essa coisa do eternizar o momento, sabe, do clique, se aquele momento, assim, e escutar também, assim, a pessoa falar do teu trabalho, aquilo que aquela imagem gerou para ela, assim. Eu tenho tanta história dentro da fotografia. Claro que a fotografia do evento, ou a fotografia mais pessoal, assim, tem um pouco mais de sentimento, porque tu tá... Pô, é uma foto que às vezes, assim, quantas vezes já aconteceu, por exemplo, assim, de eu estar numa situação de um evento e ter feito momentos únicos, que eu vou pegar aqui, por exemplo, vou dar pra ressaltar isso, assim, tipo, tu tá com uma pessoa que já não está mais entre a gente, sabe? Por exemplo, fazer uma foto lá do formando, da mãe, enfim, da avó que tava lá, e eu pegar aquele momento único, assim, que tem um sentimento carregado, sabe? Por exemplo, olha aqui, vamos pegar, né, sabe, uma vozinha ali com a neta, enfim. Então, esse tipo de coisa, assim, me move, me mexe comigo. Essa coisa, e, tipo, construir, às vezes, junto com o cliente, sabe? Então, isso me apaixona, assim. Que bom. Como as pessoas descreveriam o que o Tiago faz para viver? Como as pessoas descreveriam? Te descreveriam. Eu acho que é alguém apaixonado pelo que faz, assim, né? Uma pessoa que se entrega de corpo e alma, assim, para aquilo, né? E que que não pensa só em si, sabe? Que pensa no coletivo, né? Eu trago muito isso para mim, assim, profissionalmente, assim, no sentido de como a gente pode fazer para melhorar não só o meu lado, mas o teu também, né? Isso hoje na fotografia eu sempre tento colocar das parcerias, tipo, vamos fazer uma foto de arquiteto de um projeto, vamos ver quem é que está envolvido nesse projeto. Poxa, vamos beneficiar o Telmo, né? Poxa, que nessas fotos, vai usar todo mundo usando, todo mundo falando um pouco do seu trabalho. Isso é um diferencial nas obras, né, Tiago, que tu faz. Eu acho que isso... Junto uma equipe. Exato, sabe? No momento que todo mundo tá afinado, assim, né? O Jardel que tá aqui atrás das câmeras também, sabe? Porque onde tu puder trazer as pessoas, né? Pra ter uma sintonia legal, sabe? Ter isso faz a diferença. Faz a diferença. Se tu não fosse fotógrafo, o que tu serias? Arquiteto. Tá ótimo. Resposta, qual a tua estratégia para o teu sucesso? Eu nunca pensei nisso, sabe? Mas hoje, assim, com o que eu já vivi até aqui, sabe? Eu acho que a honestidade, assim, a sinceridade, assim, é a chave, assim. Essa coisa de se doar, sabe? Também tá aberto. O Thelma falou também uma coisa que é super importante pra mim, assim, tanto que eu trago na minha pele, né?
que é essa coisa de Deus, assim, da confiança, da acreditar. fé, sabe? Eu acho que se não é Deus, assim, a família também, eu acho que é uma base, de ter Deus, a família, faz muita diferença em todo sentido, nessa questão da saúde, na questão profissional, né? Então, acho que é super importante tu ter isso contigo, sabe? Essa coisa da fé, certeza. Deus, assim. E pra mim tem feito toda a diferença hoje nessa caminhada, porque eu ainda sigo na minha luta, né? De tratamento e tudo. Então, assim, pra mim, hoje eu vejo, assim, essa coisa, essa presença de Deus, assim, muito forte na minha vida. Nos deixa, então, qual o teu lema de vida pra gente finalizar? O Thelma falou de uma frase, assim, tem uma frase que eu criei quando eu criei a Triarca Foto, que eu falo, assim, né? A melhor forma de descrever a imagem, né? Daí quando eu falo imagem, eu falo em qualquer imagem, mas de contar uma história, tá na eficácia, na tua eficácia, na tua criatividade e na tua paixão. Ou seja, não é o teu equipamento, sabe? O equipamento é extensão daquilo, tudo que tu já trouxe na tua vida, na tua bagagem. Então, assim, tentar fazer o melhor com aquilo que tu tens em mãos, entendeu? Se tu tem uma câmera de entrada, eu digo às vezes, mas é comum o fotógrafo odeia escutar isso, né? O videomaker também, tipo assim, mas ficou muito bom o teu trabalho, mas ele coloca no equipamento, o equipamento vai te ajudar, mas tu tem que tirar o melhor proveito daquele equipamento, do que tu tens, né? Em todas as áreas, né? Em todas né? as áreas, exatamente. Guris, muito obrigada. Gostaria de agradecer, amei o nosso papo, amei conhecer um pouquinho mais de cada um, que tinham várias coisas que eu não sabia. Verdade. Que a gente possa fazer outros bate-papos e que as nossas parcerias sigam, a gente consiga levar paisagens, sendo elas na fotografia, sendo elas nas imagens que a gente tira através das esquadrias para as nossas obras, dos nossos clientes. Esquadrianos moldurando, né? São as molduras. Muito obrigada. Valorizam. Muito obrigado também pela oportunidade. Exatamente, muito obrigado. Seguimos aqui, então, com a Deconexes, que está acontecendo a 1000. Muita gente passando, muita gente abanando, bastante gente passando nos expositores aqui. Venham para Deconex. Tá todo vapor. Muito obrigada. Até o próximo bate-papo.